Liderança Sat, Central de Notícias. Central de Notícias. Já estamos de volta com o Central de Notícias, agora 12 horas mais 26 minutos. É com muito prazer que estamos recebendo novamente aqui no nosso programa o professor Delmar Pinheiro, né? Sempre com assuntos muito importantes relacionados à educação aqui do nosso município. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Central FM. É sempre um prazer estar novamente a esta casa que tem nos recebido assim de forma magnífica sempre que a gente solicita. Desde já a gente agradece o espaço. Ô professor, já na próxima semana nós teremos uma participação aqui com o maior número de educadores, né? E hoje, nesse momento, nós vamos trazer aqui uma prévia de como está, como vai acontecer a questão dos critérios na sala de aula nos próximos dias aqui no município de Mombaça, né? Quando terá início as aulas no segundo semestre na escola professor Pedro Jaime, nessa nova modalidade, né? Que os professores e estudantes estão se adequando, que é a videoconferência, professor. Verdade, Roberto. Assim, a gente vem aqui na realidade mais fazer um convite para a próxima semana, mas também antecipar algumas informações que são de suma importância. O retorno, e a gente vem falar mais especificamente da nossa escola Pedro Jaime, escola em que eu atuo no turno noturno, nesse estabelecimento de ensino, né? As aulas nesse segundo semestre, Roberto, elas irão ser retornadas segunda-feira, no dia 3 de agosto. Assim, as atividades, na realidade, né? Assim, porque essa nossa primeira semana de agosto, nós faremos na Escola Pedro Jaime uma busca por alunos, uma semana de acolhimento, porque um dos maiores entraves que nós tivemos devido a essa mudança, né, da pandemia, foi a questão da surpresa, porque ninguém estava preparado. Isso é em escala mundial, né? Os professores têm uma modalidade de ensino chamada modalidade de ensino à distância, EAD, que há sim um preparo para essa educação à distância, mas a nossa modalidade de ensino agora não é dessa forma porque não houve uma preparação prévia. Lá nós fomos pegos de surpresa, né? E tentamos e fizemos o nosso melhor. Os alunos também têm contribuído, mas a coisa foi assim de última hora, né? E agora, passando aí esse final do primeiro semestre, nós já tivemos uma certa experiência com essa forma de estudo que nós denominamos remoto, e agora a gente está aperfeiçoando as técnicas de ensino para essa modalidade e vamos colocar em prática agora nesse segundo semestre. Começando, como eu disse, no dia 3 de agosto a gente começa com a semana de acolhida, né, aos nossos alunos, tá certo? As nossas aulas irão continuar nessa modalidade remota, ou seja, os nossos alunos, não só da Escola Pedro Jaime, mas em todo o Ceará, eles não irão retornar à sala de aula neste momento, né? Por conta da questão da problemática da pandemia, né? Então a gente retorna nessa modalidade remota e, lógico, não havendo essas aulas presenciais. E a grande diferença com relação, lá na Escola Pedro Jaime, com relação ao período anterior, é que agora as nossas aulas ocorrerão em tempo real. Essas serão as mudanças, né? Essas serão as mudanças, né? Período, né? No primeiro período, lá, a gente trabalhava principalmente através de vídeos. A gente gravava uma aula em vídeo e enviava para os nossos alunos, né? Agora a gente vai usar preferencialmente a rede social WhatsApp, e essas aulas irão ocorrer em tempo real, né? Os alunos da Escola Pedro Jaime, que estudam nos turnos manhã e tarde, essas aulas para esses alunos dos turnos manhã e tarde, elas irão ocorrer das 13 às 17 horas. Né? Todos esses alunos manhã e tarde irão ser contemplados com aulas em tempo real
no período de 13 às 17 horas, ou seja, de 1 às 5 horas. E os alunos vão estar acompanhando, como eu disse, em tempo real, via WhatsApp, o professor orientando, explicando, passando as tarefas e acompanhando, né? Essa é a nossa principal mudança. Anteriormente, como eu disse, a nossa aula era gravada, né? E agora não, o aluno acompanha em tempo real, tira dúvidas se tiver, e assim a gente busca facilitar a aprendizagem, tá certo? Professor, Para os alunos, só complementando, Roberto, que para os alunos do turno da noite, as aulas irão acontecer das 18 às 20 horas e 30 minutos, ou seja, das 6 às 8h30, né? Manhã e tarde, as aulas vão ocorrer no período da tarde e no turno noturno, as aulas vão ocorrer no turno noturno mesmo, via WhatsApp. Professor, tem estrutura para atender todos os estudantes? Eu digo porque muitos alunos são do interior, são da zona rural, onde ainda não existe a internet e locais que existem, né, talvez não tenha a capacidade de atender uma aula, uma videoconferência, né? A gente sabe que exige muitos dados, né? A internet tem que ser razoável para que possa acontecer essa conexão. Como vocês se organizaram a esse critério? Verdade, Roberto. Até o governo do estado disponibilizou uma plataforma excelente, né, que é o Classroom. E assim, a gente acaba utilizando também, estamos utilizando, mas a gente viu que a gente não tinha esse alcance tão grande, né? Do tamanho que necessitaríamos. Aí então fizemos uma pesquisa e vimos que o meio que mais chega ao aluno é a rede social WhatsApp. É por conta disso que a gente agora, já com pesquisa, né, com a coisa já mais programada, a gente vai usar esse meio. Usando esse meio, a gente também sabe que a gente não consegue os 100% dos alunos, por conta dessas dificuldades, né? Esse ensino remoto tem várias dificuldades. A gente não vai dizer aqui que agora a coisa vai ser em 100%. Mas assim, a gente vai tentar diminuir, né, as perdas. E uma das formas é usar essa rede social. E no caso dos alunos que não têm acesso, a gente está mandando as atividades impressas para os alunos, né? Agora no segundo semestre, a gente até com relação, já foi colocado também com relação ao transporte escolar, há uma possibilidade dos motoristas, né, das localidades que trabalham com transporte escolar, levar essas tarefas até os respectivos alunos. Através de vídeos. Hein? Através de vídeos? Não, o material impresso, né? As tarefas, né? E a escola, né? A escola levar essas tarefas até o motorista, e o motorista distribuir essas tarefas, né, nas suas localidades, respectivas localidades. Dessa né? forma já auxiliaria bem, professor, os educadores na questão de uma apostilha no auxílio aos vídeos online? Isso, verdade. E dessa forma a gente tenta exatamente diminuir essas dificuldades de acesso que a gente sabe que é uma realidade dos nossos alunos, né? Principalmente no nosso interior. Professor Delmar, desde o início da pandemia, desde quando foi adotada essa metodologia de ensino por vocês, né, de forma até que às pressas, a gente sabe que o professor, além de ensinar, ele vive constantemente de aprendizados e experiências. O que vocês, professores, adquiriram nesse período, né, que possa ser útil para a nossa sociedade estudantil de Mombaça? Um dos ganhos maiores, Roberto, que a gente vê, a nossa classe vê, é a questão do uso da tecnologia, porque a gente, como em todos os setores da sociedade, nós estamos no meio tecnológico, mas nem todos os nossos profissionais tinham acesso, né, tinham a habilidade do trato com a tecnologia. E essa pandemia trouxe essa necessidade e a gente percebe assim um crescimento exponencial do número de colegas professores, de todos aqueles relacionados à educação, que agora desenvolveram por força, principalmente da necessidade, né, habilidades tecnológicas. Isso é um ganho que a gente sabe que mesmo passando, que se Deus quiser vai passar e logo, essas dificuldades com relação à saúde, né, essa questão tecnológica é um ganho que vai ficar para sempre com relação ao processo de ensino-aprendizagem. Professor, a gente sabe que a base familiar é com certeza um pilar que
que com certeza alavanca o desempenho de um elemento, né, de um estudante. E nesse momento, qual é a importância da família, o auxílio dos familiares nesse período para com os seus filhos, os estudantes? Roberto, esse é um ponto crucial aqui da nossa conversa. A gente vem aqui para destacar essa questão da importância da participação dos pais no acompanhamento da educação dos nossos filhos, né? A gente sabe que quando nós tínhamos o ensino presencial, que a gente estava lá com o aluno, a gente fazia um acompanhamento direto, a gente, por muitas vezes, tinha que fazer aquela cobrança, cobrar atenção, cobrar empenho, cobrar resolução de atividade, né? A gente ali no corpo a corpo, aluno e professor. Agora, não existe mais esse contato direto. Ou seja, essa questão do incentivo, da cobrança, né? Do acompanhamento direto, ficou sob responsabilidade quase que em 100% dos pais, que acompanham diretamente, que estão em contato com os nossos alunos. Então, assim, sempre foi importante a participação dos pais. E agora, principalmente, já que nas nossas aulas a gente está em casa, né, passando esse conteúdo à distância para o aluno, mas que a gente pede um empenho, assim, que a gente sabe que na escola Pedro Jaime sempre teve dos pais, mas que seja mais eficaz e eficiente ainda nesse momento, porque se faz necessário, né? Então a gente pede isso, que o pai esteja presente. Não necessariamente o pai precisa ter conhecimento dos conteúdos, das disciplinas, mas é aquela questão de se fazer... repassar a questão da importância para o aluno, né? O pai repassar para o aluno a questão de que a educação realmente é uma necessidade, é uma prioridade, depois da saúde, a questão prioritária, né? Para o sucesso futuro do nosso jovem. Então, isso a gente pede, principalmente isso. E é por isso que a gente vem aqui também fazer esse convite, né? Dizer que na próxima semana, sexta-feira, dia 7 de agosto, né? A gestão escolar da Escola Pedro Jaime, né? Na pessoa da professora Lília, né? Os coordenadores Virgínio e Gisete, eles estarão nas rádios da cidade, estarão aqui sexta-feira, né, batendo um papo contigo e trazendo uma mensagem principalmente para os pais dos nossos alunos, né? Porque esse é um momento muito especial, é um momento de dificuldade em linhas gerais, mas a gente sabe que na dificuldade, aqueles que mais se dedicam, né, que dão o sangue, eles acabam se sobressaindo. E a gente vem fazer esse pedido às nossas famílias, aos nossos alunos, para que eles se dediquem, né? Para que eles, às vezes, nesse momento, o aluno acaba encontrando um motivo ou outro para se distanciar da escola, mas esse é o momento de fazer exatamente um caminho contrário, né? Buscar o conhecimento, né? Por mais que você não esteja presente na escola, mas usar das possibilidades, aqueles que têm acesso à internet, né, buscar estudar cada vez mais, aqueles que não têm acesso, mas que usem o material disponibilizado pela escola para fazer a diferença no futuro. É esse o nosso pedido. Professor, os estudantes têm atendido assim, o chamado de vocês, levando em consideração essas dificuldades? O senhor falava agora há pouco, e já falou em outras vezes que esteve aqui da dificuldade, né, de mesmo estando lidando no dia a dia com o estudante na aula presencial e de uma hora para outra ingressa, né, em uma modalidade totalmente desconhecida para esse critério. Então, como os estudantes, né, têm se comportado até o presente momento nessa modalidade de ensino? No que se diz respeito ao acompanhamento, se estão respondendo ao que está sendo imposto por vocês, professores, no que se diz respeito a deveres, a tarefas? Em linhas gerais, Roberto, a gente tem tido uma resposta positiva. Em linhas gerais. Agora,
analisando as diversas realidades. A nossa escola Pedro Jaime mesmo, ele é um mundo de diversidade, né? Porque nós temos a escola funcionando no turno manhã, tem uma parte de primeira, tem os alunos de primeira série no turno manhã em tempo integral, né? Os alunos estão lá manhã e tarde. Nós temos alunos de segunda e terceira série no turno manhã, em apenas um turno, sem essa modalidade integral. Nós temos no turno da tarde a questão do anexo, do Travessão dos Canudos, e nós temos o ensino noturno, né? Então nós temos diversas realidades, mas analisando as diversas realidades, tipo turno noturno, a gente sabe que é um turno mais complicado, não só por falta de interesse, vamos dizer assim, do aluno, mas é por conta da necessidade dos alunos. A maioria deles são trabalhadores, né? Aí a gente tem aí uma dificuldade maior. O aluno passa o dia inteiro no trabalho, né? Muitas vezes é um trabalho pesado, né? E vai à noite estudar, né? Aí nós temos essas dificuldades, mas diante desse quadro de diversidade, a gente tem conseguido ainda um bom retorno. Mas a nossa preocupação maior é com aqueles que possam, por esse momento de dificuldade, ausentar-se da escola, porque isso daí é um prejuízo total, né, para o aluno e muito grande para nós enquanto educador, né? Então nessa semana a gente está fazendo, nessa próxima semana a gente está fazendo essa busca aos alunos, né? Esses alunos que porventura esteja distante da escola, não esteja cumprindo com 100% das suas atividades, né? Nós estamos entrando em contato com os mesmos, né? Na ausência do contato, nós estamos montando uma escala para irmos aos seus endereços, né? Ter aquela conversa com o aluno, para que ele retorne à escola, né? E possa, assim, cumprir a sua parte como aluno, né? A gente está aqui nessa conversa e na próxima semana também pedindo o apoio dos pais dos alunos para essa questão, para que, assim, nós, enquanto professores e a gestão da nossa escola Pedro Jaime, possa fazer a sua função, cumprir a sua função social, né, que é não deixar nenhum aluno para trás, para que nenhum aluno nosso se perca. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa intenção. Ok, professor, nós aqui como imprensa já deixamos os nossos parabéns, né, e os nossos agradecimentos pelo trabalho que vocês estão fazendo pela educação de Mombaça mesmo, diante dessa dificuldade, e a gente sabe que é um trabalho feito com muita dedicação, que visa, acima de tudo, né, tirar algum prejuízo, minimizar os prejuízos por parte do aprendizado dos estudantes aqui no nosso município, e nós agradecemos pela presença aqui nesse momento e esperamos que o próximo bate-papo também seja bem produtivo em relação a esse tema. Então, Roberto, a gente só tem a agradecer novamente, né? E eu vou só reforçar, próxima semana, sexta-feira, a gestão da Escola Pedro Jaime estará aqui batendo um papo contigo, levando uma mensagem a todos os nossos pares de alunos. E para os nossos alunos, o reforço é que nós estamos aprimorando a nossa forma de dar aula nesse momento, né? E a partir desse semestre agora, a partir desse novo início de semestre, as nossas aulas vão acontecer em tempo real, né? O professor vai estar via WhatsApp dando a sua aula e o aluno ao mesmo tempo acompanhando, tirando suas dúvidas. E nesse momento a participação do aluno é imprescindível. Obrigado a você e obrigado a todos os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, professor, pela participação e pelas informações aqui no Central de Notícias. Falamos, portanto, com o professor Delmar Pinheiro. Agora 12 horas mais 44 minutos. A gente retorna já com mais informações aqui no Central de Notícias. Venha conferir as novidades na ANC Modas. Contamos com os últimos lançamentos em roupas masculinas, femininas, infantil, infanto-juvenil, acessórios e perfumaria. Na ANC Modas, você pode realizar seu cadastro para ser revendedor Natura. A ANC Modas está localizada na Coronel José Aderaldo, vizinho a Faxel. Contato 99630-9234. Organização França Oliveira, que agradece a sua preferência.
Farmácia. A Clínica Marcelo e Leonardo, eleita mais uma vez pela população mombacense como a melhor, conta com atendimentos do renomado médico cirurgião Dr. Nelson Benevides, que já salvou milhares de vidas. Reconhecido e homenageado pela população da região por ser o médico que mais realizou consultas